Sou reflexo do teu amor. Bom dia para você que está conectado conosco no Facebook da Comunidade Católica Dom de Deus, no Instagram do Centro Clínico São Miguel Arcanjo. Estamos ao vivo com o nosso encontro terapêutico. Gratidão a você pela sua companhia, pela sua participação. Hoje é 29 de outubro, dia oracional. Bom dia, doutora Carla, seja bem-vinda. Que bom estarmos juntos. Desperta. É isso aí. Bom dia, Cíntia. Começamos bem. Hashtag hoje tem. Hoje tem. Daqui a pouco, no final, vamos pedir essa música, doutora Carla. Vamos pedir, Cíntia não esteve aqui mais cedo no Café com Maria. Ela vai acompanhar. Ah, é verdade, você faz, ela solicita, ela que sugeriu. Cíntia, descobri. Hashtag hoje tem. Essa é boa. Ai, ai. Então vamos começar, já que começamos assim, vamos rezar, Cíntia, reza pra gente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós pedimos, Senhor, que venha sobre nós o Teu Espírito Santo. Leve-nos, Senhor, a fazermos uma experiência contigo neste dia, uma experiência de amor, uma experiência que só Deus pode nos levar a fazer, ordenar aquilo que ficou desordenado por conta do pecado original. Que o nosso coração possa estar unido ao Teu. E como vai dizendo Santo Inácio de Loyola, a vitória mais bela que se pode alcançar é a vitória de si mesmo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, Defendei-nos no combate. Amém. Queremos acolher você no Instagram do Centro Clínico São Miguel Arcanjo, pelo Facebook da Comunidade Católica Dom de Deus. Esse é o nosso encontro terapêutico que acontece e toda quinta às 9h15 da manhã. E hoje é um dia especial, dia oracional, dia de graça aqui no Centro Clínico São Miguel Arcanjo. E do encontro terapêutico teremos o texto de São Miguel por cura interior. Na parte da tarde, o texto com as crianças e as famílias. Às 18h45 teremos também a coroa de São Miguel Arcanjo. Às 20h15 o texto de São Miguel por cura interior. Então, a nossa programação hoje é especial, não é verdade, doutora Carla, Cíntia? Sim, Cíntia, que bom. Você faz falta aqui, Cíntia. E hoje ela veio de rosa. Porque eu falei. E olha, e hoje vai dar terminando. pano pra manga. O A homem do blusa meio-dia. dela diz tudo sobre o que iremos falar. Cíntia. Eu disse que até o final de outubro eu viria de rosa. Ah, conseguiu cumprir. Oh. Ela cumpriu no Setembro Amarelo e está Oh. cumprindo agora no Outubro Rosa. Levou um mês, mas tudo Mas bem. tá igual o número do celular. Verdade. Que é o 21 967 22 8899. Você pode estar interagindo conosco também pelo nosso celular, pelo nosso WhatsApp. Também aí colocando a sua ideia, o seu posicionamento, a sua participação, o seu pedido de oração para todo esse dia também. Doutora Carla, Cíntia, já vamos caminhando, né? Na terça-feira fizemos uma introdução, não é verdade, doutora? Fizemos aquela panorâmica básica para das desordens, aquele caminho do início, do princípio, ali, né? Começando o Gênesis 3 também. Vamos já aproveitar que Cíntia está aqui para ela falar. Você vai para a balança da bondade, Não, né? Você pra ela vai para a trazer. balança da bondade. Para trazer para a gente aquela realidade do princípio, Cíntia. Né? Na terça-feira a doutora Carla trouxe uma introdução, mas naquele princípio, no início ali, o homem ele vivia em profunda harmonia,
coração, nas suas relações, na sua relação com Deus. Traga um pouco para nós, Cíntia, essa realidade do princípio, né? Como o homem, né, se relacionava com Deus e vivia aquela integração perfeita, não é? Sim, o homem ele foi feito perfeito por Deus, né? Desde toda a criação, o homem em Deus, ele sempre foi pleno, perfeito, principalmente na presença de Deus. Mas por conta do pecado original, quando você citou agora, né, Gênesis 3, foi o que? A queda do homem. Né? Foi quando ele foi tentado a ser como Deus, foi quando ele foi tentado no seu orgulho, né, na sua vaidade de querer ser como Deus. Né? Até mesmo a serpente, ela sabia como seduzir o homem. Né? Ela sabia como seduzir o homem. Então ela foi, na verdade, mentindo, ela foi levando ele a pensar que poderia ser como Deus ou que Deus não queria que ele o conhecesse a verdade como um todo, a verdade plenamente. Né? E o homem, por sua vez, pela desobediência, né, caiu no pecado original, ali, né, em tudo aquilo que Deus tinha preparado para ele. Ele acabou negando pelo seu pecado da desobediência e veio ali a primeira queda do homem, né, como a gente fala, o chamado pecado original. Né? E a partir dali o homem ele ficou confuso em si mesmo, porque na verdade ele se afastou de Deus, ele passou a se esconder de Deus, né? Tanto que tem uma parte ali no relato de Gênesis 3 mesmo que vai falando, né? Adão, onde estás? E ali nesse onde E ela nem estás, estava aqui, hein? Não é? e ali Verdade. onde o não está, onde estás, né? Adão havia se escondido de Deus. Na verdade, Deus estava ali no Éden procurando Adão. E claro que Deus sabia, né, onde Adão estava, porque Deus é onipresente, né? E naquele momento ali foi onde Adão teve, de certa forma, parte da consciência de que ele estava ali no jardim se escondendo, né? E Deus fez uma pergunta para ele: por acaso você comeu do fruto da árvore? Né? E ali foi onde veio parte da consciência, né? E ali vieram as consequências para a mulher, para o homem em si, né? A mulher, a A humanidade, humanidade. né? Logo depois, as consequências também para a serpente, né? Para a geração da mulher também. Né? E aí a gente vai vivendo hoje, nós somos essa geração, então nós vamos vivendo hoje consequências do pecado original, porque infelizmente, né? Nós, pela graça do batismo, nós vivemos esse processo da reconciliação com Deus, né, de sermos purificados totalmente novamente. Mas ficou no homem essa mancha do pecado, né, essa inclinação, infelizmente, que se chama concupiscência, né, que leva sempre o homem a estar inclinado ao mal, a fazer o erro, a cometer o erro, a errar, mas ao mesmo tempo ele pode escolher entre o bem e o mal, né? Nesse caso, doutora Carla, a Cíntia trazendo essa realidade do pecado original, né, daquela queda do homem. A partir dali, digamos, ser, né, ali, essa marca inicial de todas as desordens, né? Sim, porque aí, como a Cíntia falava, né? O homem se afasta de Deus, né? E que ele tinha construído para o ser humano, para a humanidade, né? Que era justamente tudo equilibrado, tudo perfeito, tudo era bom, tudo era bonito, né? Não havia morte, né? Se a Cíntia relembrar aí Gênesis 2, no ato da criação, o homem vivia em perfeita harmonia, né? Com ele mesmo, e Com com ele toda a mesmo, com a criação, com o próprio Deus, com a né? mulher, Com a mulher, né? Eles viviam nus, não existia vergonha, não precisavam se esconder, não existia culpa. não existia culpa, né? Então, a partir do momento, eu lembro que eu falava no último encontro, né, que seus olhos se abriram, né? Aí é como se o homem começasse a enxergar, e a partir do que Cíntia falou, a tomada de consciência daquilo que ele estava fazendo, escondendo, do erro que ele havia cometido,
desobediência que ele havia cometido, fez com que ele, a partir dessa tomada de consciência, ele comece a perceber aquilo que vai vir como consequência do seu ato, né? E aí a gente chegou a comentar algumas coisas, né? Sim. A mulher com as dores do parto, a serpente que iria rastejar, né, pelo ventre, né, pela barriga, o homem que iria extrair do trabalho, o comer, O né, sustento. o seu sustento. Então, isso já eram as consequências daquele ato. Depois a gente vê Caim e Abel também. Nós falamos... Eu tenho uma pergunta para a Cíntia sobre essa figura de Caim e Abel. Ai, Deixa meu eu só ir nos meus arquivos aqui. Então, se você quiser, tá procurando aí. Isso. Se você quiser entender um pouquinho melhor, né, biblicamente, isso que está sendo falado, você pode dar uma olhadinha ali em Gênesis 1, 2, mesmo 4 ali, você vai ver um pouco dessas realidades. Gênesis ali da parte de 1 a 11, a gente vê a pré-história de salvação, né, que a gente costuma chamar de pré-história da salvação. Então, assim, ali você vai vendo relatos que possivelmente foram escritos no período do exílio, né, onde vai dando forma às consequências que o homem começou a sofrer na sua carne, né, a partir desses relatos de 1 a 11. Aí vai falando ali do dilúvio, vai falando de Babilônia, vai falando sobre As vários desobediências, Eu- né, que levaram... Minha pergunta pontos. para E das Cíntia. consequências. Cíntia, podemos dizer que as figuras de Abel e Caim, naquele contexto ali, representam as contradições presentes na sociedade, ou Isso é pergunta de assistente social. essas Isso é figuras... pergunta de... E a senhora pode ajudar, doutora Carla, talvez a senhora também ajude. Ou essas figuras representam as contradições presentes no coração do homem? As duas coisas. Concordo. As duas coisas. Certo. Confirmado. Né? Até porque aquilo que a gente vê hoje, né? Essas duas figuras, a gente vê mais que palpável hoje na nossa realidade social hoje. E a segunda pergunta que você foi colocando... Se elas representam as contradições em nosso coração, essas Sim. contradições presentes dentro de Exatamente, nós. porque a partir dali começaram a surgir várias outras coisas, né? O homem, pelo fato de não se valorizar mais, de não se reconhecer ali na figura de Caim, ele não consegue conceber que Abel, ele possa ter um coração puro, um coração verdadeiro, que oferta a Deus aquilo que ele tem, que ama a Deus de todo o seu coração, né, de todo o seu entendimento, de que ele sabe e reconhece que o fruto do seu trabalho é graça de Deus, porque é Deus quem dá a vida a ele, a força para trabalhar. Então, esses dois personagens também, né, nos ajudam a fazer escolhas. Eu quero ser como quem? Caim ou eu quero ser como Abel? Abel, ele ofertava sempre o melhor de si. Ele ofertava as suas primícias, né? E Caim, ele sempre tirava de Deus para dar para ele, para ficar para ele, né? Ou para o seu bem prazer, né? Então, quando a gente olha esses dois personagens, a gente pode até dizer citar um pouco aquele exemplo que a doutora Das coloca. duas médicas, né? Das duas médicas, a escolha do bem e do mal, do certo e do errado. Porque inclinações e concupiscências, ali, Caim tinha, Abel também tem, porque foi pós-criação. Certo. Né? Foi pós-queda. Então, ambos tinham também as inclinações. Mas o que cada um fazia com as suas escolhas fez toda a diferença. Doutora Carla? E aí entra uma questão, né, para a gente, né, retornar aqui ao nosso tema, né? Nossos erros, eles demonstram, né, essas manifestações que são negativas que trazemos, né? Mas o que a gente pode fazer? Permanecer no erro ou tentar extrair algo de positivo desse nosso erro? Muitas vezes erramos, sim, e aí, como nós vimos falando sobre as desordens afetivas, várias delas, né? Citamos só duas, né? Mas dentre elas nós temos o ciúme, a inveja que foi acometido, né? O Caim, entre Caim e Abel, a mentira, né? As insatisfações, isso tudo são desordens, né? Desordens afetivas que trazemos por insegurança, teimosia, né?
por tristeza que temos em nosso coração. Muitas vezes somos agressivos, né, e trazemos a agressividade dentro de nós justamente por uma baita insegurança. E muitas vezes queremos que o outro, como é que se dá o nome? Receba isso goela abaixo. E não é assim. Como natural, né? Não é natural. Né? Se eu não sei lidar com as situações, entendeu? Eu tenho que aprender a lidar. E extrair algo positivo daquilo que é negativo. Se eu tenho um comportamento agressivo, ora, eu primeiro preciso procurar a causa, certo? Segundo, desta causa, depois que eu extraio, que eu descubro a causa, né, eu preciso ver e levar isso a um lado positivo, para não ser novamente agressivo em uma outra situação, para de repente não fazer da mesma forma em uma outra situação que possa ser semelhante, né? Porque o que acontece? Muitas vezes, nós já falamos no Eu, Deus de Mim, Sim. da nossa autossuficiência, ela é tão grande que não enxergamos o tanto que compromete o outro, ou aqueles que E cercam. nesse caso, além de comprometer o outro, é a pessoa mais prejudicada também, né? Sim. Porque ela se fere, né, Cíntia? Ela é fere. insatisfeita com ela mesma. Sim. Né? E a partir disso daí, ela começa a olhar para ela de uma outra forma. De uma forma como incapaz, inferior. Por quê? Porque eu não sei lidar com determinadas situações quando eu estou num meio. Entendi. Entende? Então eu não sei. Então ela começa a olhar de maneira diferenciada para ela mesma. A pessoa também tem aquela realidade de se colocar como bode expiatório? Ou vítima. Vítima. Né? Entendi. Porque uma coisa é você ser bode expiatório, né, dentro de uma realidade. Outra coisa é você ser vítima. E muitas vezes a vitimização vem pelo orgulho. Então, Meu nesse orgulho caso, é tão sim. grande, né? Meu orgulho é tão grande que eu não sou capaz de enxergar o meu orgulho e pedir desculpa. Sim. Né? Então eu me coloco no lugar de vítima. A vitimização também pode ser considerada uma desordem afetiva. Sim, com certeza. Entendi. Né? É como se fosse um sintoma não, a manifestação Sim. da minha insegurança, da manifestação visível, entendeu? De algo que De que algo está desordenado. Está desordenado. Entendi. Entendeu? Cíntia. Certo. Concatenar as ideias. Sim. Certo. Sim. Ter uma ação mais agressiva. Certo. Microfone. Sim. Aí ela dá vazão à impulsividade.
neurológico, mental. Falta censura, né? Uhum. Nesse caso aí. Se não, Doutora Carla, se isto não... é uma grande manifestação de imaturidade, Entendi. entendeu? Esse por ordem. E aí eu ainda continuo, né? Uhum. Mas quais são as causas da minha imaturidade? Sim. Né? Tá aqui, Não, tá- eu tô seguindo aqui, não tem nada além, né? Mas quais seriam muitas vezes as causas da minha imaturidade? Sim. Não, eu só ia dar continuidade quando você coloca, Cíntia, sobre essa questão do por ordem, né? E me veio algo no meu coração. É a questão da... Me ouvi? Não. Não. A questão... Não. Ixi. Então nós vamos dividir aqui, Cíntia. Então vamos tirar e... Na questão, doutora Carla, quando a Cíntia trouxe a realidade do por ordem, seria, primeiramente, esquadrinhar esses sentimentos que estão em desordem dentro da pessoa? Quando a Cíntia traz a realidade do por ordem nos sentimentos, por ordem, né, nessas realidades que a pessoa traz dentro de si, seria, primeiramente, esquadrinhar, a pessoa parar para pensar, se ver ou, necessariamente, já logo fazer um tratamento, buscar um profissional ou um caminho ligado ao outro. Como seria isso? Sim. Ou como essa realidade do esquadrinhar a pessoa pode estar utilizando para fazer esse caminho de autoconhecimento também? Olha, veja só, muitas vezes... Pode deixar. Muitas vezes, o que acontece, né? As pessoas, às vezes, têm até oportunidade. Esse tema é tão difícil que rede cai, Sim, interferências acontecem, insatisfações. São São fugas, né? fugas. Mecanismos de fuga. Isso aí, são rotas de fuga. As pessoas não ouvem, não querem ouvir. Não querem ouvir. Eu acabei de falar isso, eu fui pegar um material ali fora, que a pessoa está com problema no ouvido, e eu falei assim, o que será que de repente você não está querendo ouvir? Você estava ouvindo? Você que está com fone de ouvido, estava ouvindo a Cida? Não? A Cíntia? E por que não falou? Certo. Então, tem determinadas coisas que as pessoas terminam se omitindo, né? Por quê? Eu tenho que sempre perguntar, eu tenho que sempre me questionar, né? Então, o outro está aqui com o microfone na mão, né? Falando, e temos pessoas assistindo com o fone, não está saindo e não manifesta nada. Mas por quê? Eu tenho medo de me posicionar, eu tenho medo de incomodar, eu tenho medo de quê? Entende? Sim. Será que é o medo? Ou será que é um comodismo, uma acomodação, distrações, né? Pode ser também. Ou eu simplesmente não me comprometo com determinadas realidades e aí, no final, dá tudo certo, né? Então, precisa se saber. E aí eu vou falar uma coisa, né? Hoje é um dia de batalha aqui para o Centro Clínico. Sim. Todo dia 8 e todo dia 29, no dia oracional, meu irmão, minha irmã, você que não nos conhece, que é da comunidade, que não sabe, todo dia 8 e todo dia 29, nós temos o dia oracional. Nós começamos das 8 horas da manhã e vamos até às 9 da noite em oração. Né, em oração em vários momentos, né? E isso daí, desde ontem, no terço, junto da comunidade que está em vigília, né, vigília de oração, até a noite com a adoração. Ontem, já desde o terço de São Miguel, né, onde nós não conseguíamos ir para o ar pelo Facebook da comunidade. Isso já são sinais que Deus vai dando e que muitas vezes não queremos nem nos atentar, nem parar para pensar. E por que está acontecendo isso? Porque estamos incomodando, né? O mal faz a festa, né? Quando muitas vezes estamos fazendo algo que é para o bem, para a consciência das pessoas, né? Aí essas insatisfações vêm
de uma forma muito grande. E aí a gente precisa se atentar, tomar consciência de que o mal está à espreita. Entendeu? A desordem afetiva, ela entrou justamente. Então, precisamos ficar atentos que muitas vezes dentro da nossa casa, dentro da nossa família... E nós trazemos as consequências até hoje, né? Dessa queda aí. Nós não nos atentamos para aquilo que o mal está fazendo dentro da minha casa, dentro da sua casa, dentro da sua casa. O mal é sorrateiro, gente. O mal é sorrateiro. Isso eu aprendi com a Cíntia, né? Nas missões que fazíamos, Carla, o mal ele é sorrateiro, né? Mantenhamos em oração, em vigilância, sejamos prudentes. Eu fiz muitas missões com Cíntia de ir para outros lugares, para São Paulo, que é um outro estado, para Bahia, que é um outro estado. Estivemos ela esteve, não estive em Mato Grosso, mas em outros lugares, pegamos estrada. Quantas vezes nós íamos vigilante, em oração, e Deus livrando, abrindo as vias, abrindo os caminhos para a gente poder concretizar as missões que tínhamos. Hoje eu via você falando das sandálias do missionário e falei que ia até brincar, né, da questão do bornal do missionário. Mochilinha. Logo no início nós levávamos muita coisa, né, e depois começamos a tirar e levar o mínimo necessário. Então, se a Cíntia puder até, de repente, fazer uma recapitulação disso tudo, né? Seria interessante, né? Porque acho que você vai falar com muito mais propriedade, né, do que eu. Né? Eu falo pela parte humana. Eu falava um pouco sobre a realidade, né, das consequências do pecado original na vida do homem. Isso você pode 1, 2, 3, né? Até Gênesis 11, você vai vendo ali todo um processo de pré-história da salvação, né? Onde você vai vendo relatos que vai mostrando as desordens do homem por conta das suas escolhas, por conta de escolher o pecado, de escolher a morte e não a vida, né? Como consequência do pecado original, entrou a morte no mundo. E a gente vai vendo que por conta dessas consequências, né, uma das consequências, Caim matou Abel, né, um irmão passou a não respeitar mais o outro irmão, e a gente vai vendo ali duas escolhas, né, um que escolheu seguir o seu prazer, né, o seu ganho, e tirava até de Deus, da oferta de Deus, e a oferta de Abel, ela era agradável a Deus porque ela dava as suas primícias, né? Abel, ele dava aquilo que ele tinha de melhor, né? Então, primeiro ele tirava o que era de Deus, e aí fica até um parênteses bem aberto com relação ao nosso dízimo, aquilo que a gente dá para Deus. A gente não deve tirar depois, a gente deve dar sempre a Deus o que é de Deus, dê a homem o que é do homem, mas dê a Deus o que é de Deus. E como consequências daquilo dali, né, Caim começou a sentir ciúme, inveja, porque Deus passou a rejeitar a oferta de Caim e era agradável a oferta de Abel, né? E logo depois nós fomos falando um pouco sobre a capacidade de pensar. Nós temos, só o ser humano, de toda criatura de Deus, só o ser humano é capaz de pensar, né? Vou pegar um exemplo agora que na hora eu não citei. Até um macaco que é bem próximo ao homem, né, em seus gestos, em suas atitudes, ele não tem a capacidade de pensar, né, ele não tem a capacidade de se expressar com sabedoria como homem, né? Se ele se vê em ataque, ele reage logo, né? E exatamente, por instinto, mas o homem não. O homem, ele tem essa capacidade pensante. E a partir do momento que ele pensa, né, ele consegue também colocar ordem nos seus sentimentos. Se o homem ele age somente por impulsos, é porque ele não está pensando. E por consequência, ele não está ordenando os seus sentimentos como ele deveria. Por consequência, as suas atitudes são destrutivas, não só para ele, mas para o outro, porque o meu pecado afeta o outro diretamente. Só uma recapitulação assim bem breve. Muito bom. Isso Queremos agradecer. Isso aí faz a gente pensar, né? É verdade. Então, hoje estamos com a hashtag Hoje Tem Dia Oracional, hoje tem encontro terapêutico. Então,
Coloque nas suas redes sociais, hashtag hoje tem, marque aí o Centro Clínico São Miguel Arcanjo, marque a Comunidade Católica Dom de Deus, faça o seu comentário, compartilha também este conteúdo. Acesse lá o nosso canal no YouTube, CCSMA Oficial. Você sabe, Isaac, eu andei vendo, Ah. poxa vida, não chegamos ainda aos 300. Vamos chegar, pela graça Não de chegamos. Deus. Precisamos Você que está da sua participando, ajuda aí. precisamos da sua ajuda. Queremos até dezembro, pela graça de Deus, chegar pelo menos a 500. Vamos colocar uma meta. Vamos devagar e sempre, Deus proverá. Deus proverá. Queremos contar com a sua ajuda nesse momento aí, para você se inscrever no nosso canal no YouTube, CCSMA Oficial, e colaborar conosco também. Um bom dia especial para Rodrigo Loureiro, a Ana Maria, a Laísa Rodrigues, a Maria Ivone, Laísa Rodrigues, né? A Rosa Clementino, a Maria Eliane, Érica Almeida, Audiceia Correia, Rosana Nunes, Dalba Fernandes, Carmita Melo, Márcia Cristina, Maria Aparecida, o Tony Januário, o Leonardo Duarte, Jusceli Santos e a Adriana Maria. Agradecemos a você pelo carinho, pela sua participação. Doutora Carla, vamos dar sobre... Você está com medo de eu abrir o microfone aqui, né, Isaac? Fique à vontade, pode falar. Você tá com medo de eu Não, abrir mas o microfone. porque, assim, inclusive na terça-feira a gente falava sobre essa questão do pensar sobre. Sim, né? o que a gente faz E tem aqui... também aquele movimento de trazer a consciência. Sim. Né, Cintia? Inclusive, percebemos isso muitas vezes em trabalhos, no ambiente empresarial, no ambiente social, nos atendimentos que a gente faz, atendimentos de grupo, atendimentos de famílias, que muitas das vezes essas acontecendo visivelmente e não se tem se trazer a consciência para tentar resolver, né, doutora Carla, Cíntia? Sim, e muitas vezes isso daí termina você... É como se você empurrasse com a barriga o problema, né? É o fingir que nada está acontecendo, né? Você vai empurrando com a barriga, né? Até chegar uma hora onde as coisas acontecem e estouram, né? Seja na vida de um adolescente que os pais não se atentaram, seja a vida de um jovem adulto que os pais também, de repente, não se atentaram, né? Dentro do matrimônio, dentro de realidades, né, de trabalho, né, dentro da realidade de convivências, né, de realidades fraternas, né, que você coloca, isso tudo termina sendo algo que não se para pensar. Ninguém gosta de parar para pensar em como eu reajo, em como eu me comporto, em como eu lido com as situações. Ninguém para pensar nisso. Ninguém gosta de parar para pensar que muitas vezes eu tenho comportamentos que não são adequados. Eu tenho brincadeiras que não são adequadas, né? Então, o meu comportamento, ele vai... Eu estava escutando um programa no rádio, enquanto eu fui buscar o negócio, eu deixei o Isaac deixou o rádio do carro ligado e eu estava escutando, né? Que São Francisco chamou um irmão, e falou assim: hoje eu vou fazer uma grande pregação para o povo. E saiu, né? E rodou, e o irmãozinho estava esperando a pregação. E ele rodou pela cidade, fez tudo, né? Cuidou, fez, né? Distribuiu o que tinha que distribuir, fez lá aquele negócio todo. Quando chegou, vamos para casa, pregação que você ia fazer. O irmãozinho perguntou a São Francisco, e São Francisco respondeu: a maior pregação é o testemunho da minha vida. Entendeu? Então, muitas vezes, a maior pregação que a pessoa poderia fazer, o melhor conselho que a pessoa poderia dar, é justamente é o testemunho da sua vida, a experiência de vida, aquilo, como ela, entendeu? É como ela faz, o que ela faz. Aqui tem, né? Como e por que, né, os enganos acontecem. Como e por quê? Qual é a origem? Qual é a causa? Por que eu ajo e reajo desse jeito? Eu preciso saber, eu preciso me questionar, eu preciso buscar. Olha a borboletinha confirmando. Isaac já
Eu preciso saber. Se eu não souber qual a causa, qual a origem, como e porquê das situações, né, eu simplesmente vou reproduzindo comportamentos que são muitas vezes inadequados, reproduzindo situações na minha vida que não condizem, né, nem com a minha idade, né, nem com o contexto que eu vivo. Mas é. E aí, sabemos que todos nós cometemos erros. Isso é fato. Todos nós cometemos erros, né? Isso aí é condição, como a Cíntia falava, que é condição humana, né? A falibilidade. Infalibilidade só papai. Depois falar isso, né? Nas questões de doutrina e fé, o Papa é infalível. Mas nós, enquanto pessoas, somos imperfeitos, somos falíveis. Então, eu preciso saber. E aí a falha mais grave que existe é quando eu, mesmo sabendo disso, eu escolho permanecer no erro. Eu escolho permanecer com meus comportamentos, com as minhas atitudes, com as realidades que são totalmente imaturas e que não condizem com a minha idade, com o meu modo de ser, com o meu modo de viver, nem com o ambiente onde eu estou e vivo. Amém? É importante só ressaltar essa questão da infalibilidade papal, que ela acontece quando Pedro ele está na cátedra dele. Na cátedra de Pedro não há erro. Quando ele dá uma determinação para a igreja, quando ele conduz a igreja. O que ele fala, né, ali à parte, numa entrevista, né, Ele é um num ser discurso, humano, né? Ele não é... enfim, não num discurso, né, mas numa homilia e tudo mais, até mesmo num discurso pode ser, né, podem haver ali conceitos colocados, né, por ele e a gente, né, exatamente, e ali nós precisamos respeitar e colocar em pensamento realmente todo ser humano. Mas quando o Papa ele age ali na cátedra, quando ele diz, quando ele determina questões de fé, de doutrina, né, de magistério, né, fala sobre a tradição da igreja, ali não existe ali a infalibilidade papal. Ali ele fala pela boca de Deus, pela boca de Pedro. Né? Mas aí é importante a gente ressaltar isso, por quê? Porque em muitos momentos, e aí fiquemos atentos, que pelas desordens humanas nós estamos querendo ouvir até da boca do Papa, estamos interpretando a fala do Papa erroneamente. O Papa não tem dito certas coisas, não. A gente precisa prestar bem atenção, porque de forma nenhuma o Papa está indo contra a nossa doutrina, contra a nossa fé, de forma nenhuma o nosso Papa ele está dizendo que é lícito o que é ilícito, né? Que é certo o que é errado. Não, ele não está dizendo isso. Pelo contrário, ele está levando o ser humano a pensar, né? E muito das palavras do Papa hoje em dia estão sendo mal interpretadas e distorcidas. Ele, nesses últimos tempos, tem falado muito sobre a realidade, vou pegar um exemplo, da ecologia. Né? Ele tem falado muito sobre a realidade do meio ambiente. Né? Isso não é outros tipos de teologias, não. Isso é uma realidade palpável que nós estamos vivendo hoje. Né? Nós estamos vendo o mundo se degradando, pode-se dizer assim, pelas más escolhas que o homem tem feito. Pelo poder, pelo dinheiro, sem pensar nas consequências. Daqui a 10, 20 anos... Né, a ambição desmedida. Exatamente. Então, ele tem que falar sobre o meio ambiente? Tem, porque é criação de Deus. Não são outros tipos de teologias, não. Não vou ficar citando nomes, porque não convém. Nem cabe. Aqui a gente não convém. Faz um o momento foco é a gente saber pegar aquilo que a igreja está falando. A igreja está dialogando com o mundo. A igreja está dialogando com as ciências. Mas será que o mundo sabe dialogar? Está dialogando com o homem. Agora, o homem, ele vai querer interpretar segundo as suas conveniências. Né? E certamente, para um bom entendedor, um pingo é letra. Ele não está, de forma nenhuma,
indo contra a fé, contra a doutrina, ele não está indo contra aquilo que é próprio da natureza humana, né? Aquilo que é próprio da natureza criada por Deus, né? Nem contra a criação, e nem está trazendo outros tipos de novas mentalidades ou uma nova forma de viver, não. Né? Ele não vai fazer isso, não faz e não vai fazer isso e jamais faria. Né? Um Papa que sabemos que foi escolhido por Deus, porque quando há uma eleição papal, a gente crê que é Deus que está elegendo aquela pessoa. Né? Então Deus não erra. Então a gente precisa realmente ter essa consciência, porque por conta das desordens que nós vamos vendo nesse tempo, desordens afetivas, desordens sexuais, desordens naturais que a gente vai vendo, que vão acontecendo, ambientais, né? A igreja precisa falar, né? E se posicionar. Ah, mas por que a igreja fala certas coisas? Por que a igreja não se posiciona com certos tipos de revoluções ou outros tipos de situações? Sabedoria, exatamente. Tem que se ter a sabedoria do tempo. A minha fala, ela vai provocar mais guerra ou ela vai promover a paz? Então, aquilo que a Carla falava, né? O ótimo exemplo de São Francisco, em quem o nosso Papa Francisco se espelha, né? O nome dele é Francisco, e num tempo muito propício veio Francisco, né? Para nós Necessário. E para a igreja, necessário, né? Com esse cuidado. Quem conhece a história de São Francisco sabe que ele preservava toda a criação, desde o homem, né, ao sol, a lua, a planta, a chuva, as estrelas, a noite, o dia, a água, enfim, né? A mãe terra. Exatamente. E ali, quando a gente vai falando, né, sobre toda essa realidade, né, o testemunho, ele fala muito mais do que 1000 palavras. Então, eu creio que hoje o testemunho do Papa Francisco tem falado muito mais do que 1000 palavras. Né? Muito bom. Que bom que você está com a gente. É o nosso encontro terapêutico dando pano pra manga. A Cíntia trouxe a realidade, a figura do Papa Francisco, né? Só reforçando também um pouco sobre a questão da dignidade humana, né? O Papa Francisco ele tem falado muito sobre a dignidade da pessoa humana. Quando ele se posiciona em defesa das minorias, em defesa dos menos favorecidos, lembrar, né? Ele né? vem aqui, ele vem atualizando isso, né, toda essa realidade, né? E como ela colocou também, que achei interessante, né, fazendo o homem e a mulher de hoje, homens e mulheres modernos, contemporâneos, a raciocinar, a pensar, a refletir e ter também uma atitude frente a essas realidades, uma atitude diferente. Doutora Carla, já estamos chegando ao final. Ótimo. Vamos falar da novidade de hoje? Não sei se chegaram a gente. Cíntia, fala pra gente da novidade de hoje, Cíntia. Bom, então, aconselhos do nosso fundador, né? Aconselhos do nosso fundador para nos ajudar aqui no Centro Clínico também. Nós hoje, a partir de hoje, nós começamos a vender sonhos. Não é filme não, gente. O vendedor de sonhos não. Não é filme, né? Nós começamos a fazer alguns tipos de trabalhos, né? Porque todos sabem que a gente não tem tido, né, como produzir ou como fazer nossos artesanatos como gostaríamos de fazer. E por apenas R$8 você leva um kit. Não é a caixa não, não é a gente. caixa não. Por apenas R$8 você leva 4 sonhos, tá bom? Você pode ali colocar os seus sabores, né? Mas a gente já tem sabores específicos, né? Ou doce de leite, ou de creme, né? Que é um e hoje dos nós mais vamos estar conhecidos. disparando aí E aí a gente, hoje nós temos uma meta. Precisamos vender, né, esses nossos sonhos. Exatamente. Então a gente precisa vender esses nossos sonhos por apenas R$8. Quem levar 2 caixinhas, a gente já tem alguns pontos específicos, né? Nós temos aqui em Manilha, nós teremos em Itaboraí e entregaremos no Gradim, no máximo no Gradim, né? Eu acho que em Niterói hoje ainda não dá, tá? Mas Gradim, um ponto em São Gonçalo, né?
aqui em Manilha e Itaboraí a gente consegue. Você pode nos ajudar por apenas R$ 8,00 ou levando 2 caixinhas, E, né? A gente e a partir agradece. do sábado também teremos Rabanadas. rabanadas. Rabanadas fresquinhas para vocês. Rabanadas fresquinhas Então, também, né? Juntando Ah, aí, não deixe também, né, com outras pessoas, mas a gente também tem o nosso Mercadinho da Providência, gente. isso. Então, ali, junto com o Mercadinho da Providência, a gente também está trabalhando em unidade, né? Então, nós temos as nossas rabanadas. Daqui para o final do ano, nós vamos estar vendendo bastante rabanadas. Só até o Natal. É, Natal e Ano Natal e Novo, Ano Novo, nós temos o nosso já irmão é. Sandro. Exatamente. Né? Quem já provou Quem provou. as rabanadas ali do Alexandro, da É. comunidade, né? Ali são as melhores. E são ótimas. essas que nós vamos E os revender, né? sonhos é dele. E os sonhos nós vamos estar revendendo aí também. Então, se você puder estar nos ajudando, né, vai ser de bom, né? Hoje nós temos uma meta, nossa conta de luz. Então, nós precisamos vender hoje, ao longo de todo o dia, 60 sonhos. Qual é o seu sonho? Né? Venha buscar aqui. A gente leva para você em Manilha, ou no Gradim, ou em Itaboraí. Ó, Isaac, com os testemunhos dele. Não, a doutora Carla fez essa pergunta e as meninas podem testemunhar. Esses dias de voltando em Itaboraí, tinha um vendedor, né, vendendo ali no sinal, e ele pediu para baixar o vídeo e ele perguntou, qual é o seu sonho? Aí a senhora falando me fez lembrar. É. Então, fica aí, hashtag hoje tem sonho. Ah. Você que há tanto tempo não sonha mais, quem sabe hoje o dia oracional possa provocar esse sonhar. Sonhar com dias melhores, sonhar com a vida melhor a partir do pensar. Sonhar com Sonhar ser uma pensando, né? pessoa melhor, né? A partir da tomada de consciência, sonhar Isso, em concretizar, né, isso aí. esse sonho, né? Temos aqui a Jusceli Santos, está com a gente, a Adriana Maria, o André, Jusceli Santos, né? O André Henrique, Marua Elizabeth, Márcia Mimos, a Ivana Felizardo. Agradecemos a você pelo carinho. Vamos finalizar com uma... Quem? Quem falou? Ah, tá. É. Muito bom. O pessoal já está dando sugestões Olha aí. aí. Então, reforçando, hoje temos sonhos. A partir de R$ 8,00 você adquire o kit e colabora com o Centro Clínico Se São Miguel quiser Arcanjo. encomendar já a rabanada, Para sábado, estaremos isso aí. entregando. Então você que deseja encomendar a sua rabanada para sábado, entre em contato com a gente pelo 21 96722 8899. E nós vamos estar disparando aí a nossa A arte artezinha, é isso aí. entendeu? Vamos agora pedir a Cíntia. Nós estamos ainda no mês missionário e hoje o nosso Café com Maria foi sobre as missões, Cíntia. As sandálias do missionário. Temos aí a oração do mês missionário. Tem como fazer para a gente? Sim. Era sua. Uma sandália desgastada, que se desgasta na missão, No mínimo que se foi. entrega na missão. Não, não foi aquela lá não. Não foi, não. Não, você vai ver depois. Eu ainda não tive tempo, gente. A de sua quase que participar. entra no bolo, mas a gente pensou depois. Mas peito, Né? né? Vocês Como se são- diz, hein, Cida? A gente passou um óleo de peroba e mudou tudo. Deu uma brilhada na sandália, mas deu tudo certo. Ai, O óleo de peroba não podia ficar de fora dessa. Mas tudo bem. Ai, ai. A rabanada, R$10. Uma travessa, a bandejinha. A bandeja da rabanada, apenas R$10. Para sábado, faça já sua encomenda. Obrigado. Isso. A oração. Vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, fonte transbordante da missão, ajuda-nos a compreender que a vida é missão, dom e compromisso. Que Maria, nossa intercessora, na cidade e no campo, na Amazônia e em toda parte, ajude cada um de nós a ser testemunhas proféticas do Evangelho, numa igreja sinodal e em estado permanente de missão. Eis-me aqui, Senhor, envia-me. Amém. 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 Eis-me aqui, Senhor, envia-me. Muito obrigado a você, doutora Carla, Cíntia, gratidão. Amém. Fiquem com Deus, 10h30. Daqui a pouquinho no Oratório de São Miguel, terço por cura interior. É isso aí. Aguardamos por você. Beijo. Tchau, Brasil. Bom dia.